Boa noite a todos. É uma grande alegria hoje estarmos juntos, onde damos início à nossa jornada espírita, à nossa semana espírita, em comemoração aos 15 anos do GEBEM. É com grande alegria, junto com vocês, que nós comemoramos esses 15 anos. E para dar início à nossa noite de hoje, eu vou fazer uma pequena leitura do livro Vinha de Luz. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus, Lucas, capítulo 22, versículo 32. Justo destacar que Jesus, ciente de que Simão permanecia no mundo em que imperam as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai, a fim de que lhe não faltasse recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Declara o mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que em Pedro não se enfraqueça o dom da fé. Salientou assim o Cristo a necessidade essencial da criatura humana no que se refere à confiança em Deus, num círculo de lutas onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte. Testemunhava que de todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa e das mais difíceis de serem consolidadas. Reconhecia que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, porque pequeninos acontecimentos podem interrompê-la, feri-la, adiá-la. A ingratidão de um amigo, um gesto impensado, a incompreensão de alguém, uma insignificante dificuldade, pode prejudicar-lhe o desenvolvimento. Em plena oficina humana, portanto, é imprescindível reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. Mobiliza-o sempre, atendendo aos superiores desígnios da fraternidade que nos ensina a amarmos-nos uns aos outros com fidelidade e devotamento. Convence-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito Eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina acessão. Terminando essa leitura, eu convido o nosso irmão Alisson a fazer a prece inicial. Que será musicada, né, Alisson? Boa noite a todos. Nós iremos inicialmente fazer 2 músicas em tom de prece inicial e em seguida retornamos a palavra a Socorro para depois voltarmos para a exposição da noite. Tem uma música do grupo AME, que é uma música que fala sobre a paz. Esse é justamente o título dela, A Paz, uma composição de Marielza Tiscati. Vem comigo, venha logo, traga o teu olhar pra essa empreitada onde todos podem trabalhar. A paz, a paz, a paz, a paz. Com o teu esforço, com o meu esforço, vamos construir esse edifício que ninguém há de destruir. A paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a
Vem comigo, traga a tua alegria de viver, tua esperança, a tua certeza no vencer. Vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. Vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. A paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. A segunda música é do grupo Acorde, A Prece. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais, a estrada da vida conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Uma bela canção, né, Alisson? Retornamos a palavra. Muito linda essa prece. Estou muito feliz por esse momento de hoje, por estarmos juntos, mesmo separados, né? E eu quero agradecer em nome de Edilza Gambarra, que foi uma das fundadoras do GBEM. Em nome dela, eu quero agradecer a todos que naquela época, 15 anos atrás, uniram-se de força, de amor, e fundaram o nosso querido GBEM, Grupo Espírita Bezerra de Menezes. E é com grande alegria que eu passo a palavra para nosso irmão Alisson, para iniciar a palestra de hoje. Agora sim, muito boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade de trabalho junto ao GBEM, ao Grupo Espírita Bezerra de Menezes, da cidade de Parelhas, nessa comemoração desses 15 anos de fundação. É um prazer estar com vocês nesse momento. Agradecer também ao apoio da TV7, responsável por esta transmissão, juntamente com todos que estão assistindo pelos dois canais, tanto pelo YouTube, pela TV7, como pelo canal do Facebook, na página do GBEM. Agradecemos a todos, e nesse ambiente, em conjunto, irmanados, todos juntos, a gente pode parar um momento para refletir sobre o Espiritismo, sobre o Evangelho de Jesus, sobre a vida como um todo. Nessa live, eu gostaria de fazer de forma bem tranquila, bem calma, não como uma palestra, uma exposição, mas como um estudo.
Acredito eu que hoje está sendo muito importante esses momentos que nós temos de estudo, onde paramos para estudar. Essa pandemia está proporcionando também que a gente descubra tecnologias que já existiam, mas que eram pouco usadas, para fomentar os nossos grupos de estudos nos mais diversos espaços, né? Temos lives, temos grupos de estudo no Skype, no Zoom, entre outros, acontecendo nos mais variados centros no país inteiro e fora dele. É uma oportunidade para criar grupos de estudo. Nesse mesmo momento em que estamos falando, às 7h40 da noite do dia 11 de maio, porque pode as pessoas assistirem em outro momento, essa palestra, estamos paralelamente com grupos de estudos no Núcleo Espírita Seara de Irus, por exemplo, no Sementes do Cristo, por exemplo, utilizando o Skype. Isso é uma ferramenta importantíssima. Faremos a nossa palestra ou conversa, bate-papo, da seguinte forma. Teremos um momento de uma reflexão inicial, o qual escolhi uma leitura de um livro, de uma parte do Vinha de Luz, para começarmos as nossas reflexões. Em seguida, dividiremos em 3 tópicos a serem trabalhados: Jesus, a nova era e onde o eu estou nisso, onde eu me encaixo nisso. Jesus e a nova era. A nossa reflexão, ela vai iniciar-se a partir de um texto do Vinha de Luz. Me permitam aqui só encontrá-la, porque eu acho que eu desmarquei, mas eu sei qual é. Paz do mundo e a paz do Cristo. É a leitura 105, paz do mundo e paz do Cristo. Em João, capítulo 14, versículo 27, Jesus diz o seguinte: a paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. E vem as reflexões, as elucidações de Emmanuel. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Então,
A primeira reflexão é para entendermos essa ideia da paz. Que a paz do Cristo era diferente da paz do mundo. Precisamos trazer essas reflexões, quando lemos o Vinho de Luz, para nós mesmos. Não para o de fora, mas para o eu, para mim. Será que eu me encontro nessa perspectiva de busca dessa paz? Ou será que, como diz lá o parágrafo, eu não fico esperando a paz na manifestação doentia das coisas materiais do dia a dia? Será que eu estou buscando essa paz através do conhecimento construtivo, da busca incessante pelo conhecimento que atinge diretamente o eu? Eu preciso pensar. E se eu chegar à conclusão que eu não estou seguindo o caminho de buscar a paz do Cristo, que eu comece. Não é o problema analisar-se e encontrar as falhas. Isso é muito importante. E tão importante, após encontrar essas falhas, é decidir mudar de rumo. Esse momento em que nós estamos aqui nos encontrando em uma live, em um momento de estudo, onde você está no seu lar, eu estou no meu lar, é um dos momentos em que buscamos a construção da paz que dura, que segue com o Espírito. Portanto, estudemos sempre para buscarmos essa mudança. Analisemos-nos sempre, encontrando as nossas falhas, sem vergonha, sem ter vergonha daquilo que eu vejo em mim. Porque eu preciso ver como espírito que vem num processo de crescimento as minhas falhas. E a partir daí, quando eu as encontro, eu as confirmo, eu as aceito, eu tenho condições realmente de pensar diferente, de construir uma mudança e assim seguir ao tema que a gente vai entrar na noite de hoje, que é ser um ser de uma nova era. Uma aguinha, né? Vamos fazer essa live bem tranquila. Seguindo no estudo da noite, o tema em si é Jesus e o alvorecer de uma nova era. Precisamos, portanto, conhecer quem é Jesus. O porquê do Jesus. Precisamos entender esse ser crístico, esse ser muito mais velho do que nós, com muito mais sabedoria, com muito mais experiência e um patamar angelical. Muitas vezes nós achamos que conhecemos, através, às vezes, das religiões que tivemos, ou da própria religião, no caso, para alguns que devem estar assistindo o próprio Espiritismo. Mas existe uma diferença entre em apenas eu ler, eu ouvir falar, escutar palestras, e eu interiorizar na busca da minha identificação com o Cristo. Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta que talvez tenha a resposta, na verdade tem a resposta, mais curta de todo o Livro dos Espíritos, que é composto, como vocês sabem, por 1019 perguntas e 1019 respostas, além dos comentários. Na pergunta 625, ele diz o seguinte, Kardec pergunta o seguinte, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos respondem simplesmente, vede Jesus. Então, quando Kardec faz a pergunta, quem seria o tipo mais perfeito, o exemplo mais perfeito, quem seria este ser, esta pessoa, para nós que estamos encarnados no planeta Terra, os espíritos respondem Jesus, como guia e modelo. E a partir daí eu preciso entender o que significa um ser, ele ser guia e modelo de uma humanidade como é a humanidade terrestre. No dicionário vamos encontrar o seguinte, guia é a ação de guiar,
de dirigir. A pessoa que dirige, que ensina o caminho. Portanto, Jesus se enquadra perfeitamente nessa definição. É o nosso guia, aquele que traz os ensinamentos, que diz o caminho, que dá o mapa, que dá as orientações necessárias para que a gente possa ter um caminho certo, ter um direcionamento certo a seguir, a nos ensinar. Portanto, Jesus é esse guia, é este professor, é este grande pedagogo que traz os ensinamentos de qual caminho nós devemos trilhar, nós devemos seguir, que a divindade, o Criador, espera de nós, para atingirmos a perfeição. E o modelo, segundo o dicionário, modelo é tudo que serve de tipo para ser imitado. Pessoa ou ato que pela sua perfeição são apontados como dignos de se imitarem, de servir de exemplo. Portanto, além de ser o guia, aquele que nos ensina o caminho, Jesus é o modelo a ser seguido. É quem eu devo almejar ser o mais parecido possível. É quem eu tenho como tomar como exemplo as minhas atitudes diárias do dia a dia. E assim eu tenho a forma de aprender, de entender um professor que me diz como ser. E eu tenho também, ao mesmo tempo, um modelo, um exemplo a ser seguido. A eu parar a todos os momentos e me perguntar, em as coisas mínimas que acontecem no dia a dia, como Jesus agiria? E alguns podem dizer, Alisson, você perguntar como Jesus agiria, está tão distante de nós? Não, não está distante. Os ensinamentos do Cristo, principalmente com o Espiritismo, que levantou o véu e deixou bem claro para nós sabemos o caminho que era o Cristo. Nós sabemos perfeitamente ele como modelo. Então, eu preciso imaginar e perguntar como Jesus agiria nesse momento. E eu passo a tê-lo como exemplo, como modelo, como guia, como professor. E assim a minha perspectiva de enxergar o mundo muda completamente. Ela muda completamente. A forma com que eu enxergo o mundo, sem observar Jesus como guia e modelo, é totalmente diferente quando eu passo a enxergá-lo como modelo. Quando eu faço a pergunta simples para mim mesmo, para o eu, como é que Jesus agiria? E isso passa a ser depois uma coisa tão natural e automática que eu vou me aproximando naturalmente daquilo que Jesus faria nas mais diversas posições no dia a dia. Nós não podemos nos colocar à distância, como se nós não fôssemos seres perfectíveis, destinados à perfeição. Precisamos colocar isso interiorizando dentro de nós, que eu também serei um ser crístico em algum dia. E para isso eu preciso trabalhar. Trabalhar no sentido de aprender, de compreender, de viver as experiências necessárias para que eu possa galgar todo esse espaço de distância que existe entre eu e os seres crísticos, juntamente com Jesus. É uma forma diferente. Por isso eu preciso me identificar com ele. E no livro Ilumina-te, de Divaldo Pereira Franco, psicografia pelo espírito Joana de Ângeles, tem um texto, o qual também eu vou ler aqui para vocês, que nos orienta ou nos traz essa reflexão de passarmos a ter essa identidade com Jesus. E assim olhar o mundo de forma diferente, viver de forma diferente. A identificação é uma das qualidades psicológicas responsáveis pela definição do ser humano, ao lado de outras significativas, tais como a personalidade,
o conhecimento e a consciência, nos diz Joana de Ângeles. Em razão do seu impositivo, é possível qualificar-se o indivíduo por sua afinidade emocional e seu comportamento com as ideias e os anseios íntimos cultivados. Graças às aspirações internas mantidas, surgem as sintonias que povoam os grupos, aglutinando-os em sociedades ou núcleos que formam a humanidade. Quando essas aspirações elas são enobrecedoras, favorecem o progresso moral e social da pessoa. E, em consequência, da grey, ou seja, da sociedade, da comunidade, aprimorando a cultura, a ciência e as artes, a tecnologia e o humanitarismo que fomentam o ajuste e a harmonia global. Todavia, se resultam das paixões dissolventes, formam os guetos da criminalidade, as forças da violência, as gangues da insânia e das alucinações coletivas, as tribos da drogadição, resvalando para os abismos do horror que respondem pelas lutas sangrentas e perversas. As propostas filosóficas e o conhecimento nos mais diversos ramos do saber atraem os seres humanos às suas fileiras e os classificam, tornando-se conhecidos pelo modismo e conduta, não raro extravagantes e agressivos. Periodicamente, surgem como desafios ao status quo, ou seja, no estado que a gente se encontrava antes, chamando a atenção pela maneira exibicionista através da qual projetam a imagem prepotente que escraviza a sua vítima. Desse modo, realizando-se de maneira chocante para autorrealizar-se. Tem efêmera duração, porque os seus líderes, vencidos pelas angústias que os envenenam e que não têm coragem de enfrentar, fogem da realidade para as fantasias que se lhes transformam em pesadelos hediondos e insuportáveis. De igual maneira, ocorrem esses fenômenos na fé religiosa, sob outros aspectos, porém com os mesmos efeitos psicológicos, nas diferentes definições em que se ajustam. O cristianismo, por exemplo, não constitui exceção no seu extraordinário mapa de expansão terrena. Desde quando Lucas, o futuro apóstolo do Evangelho, fascinado por Jesus Cristo, no glorioso período da pregação paulina, sugeriu que os seus discípulos fossem chamados cristãos, que a identificação os inscreveu na história como os conquistadores do mundo espiritual. Vou fazer uma pausa aqui para fazer um pequeno comentário. A leitura até um pouco, são 2 páginas, é um pouco extensa, mas é muito boa para a gente parar nas reflexões e às vezes até aprender como estudar. Porque a gente precisa parar no estudo para fazer as reflexões. E aqui Joana faz um apanhado histórico para entender o lado psicológico do ser humano e das suas identificações. E coloca os cristãos que passaram a ser identificados com esse nome a partir da definição de Lucas. Foi Lucas quem identificou como cristãos aqueles que seguem Jesus. Antigamente era chamado, antes disso, eram os seguidores do Nazareno. Então nós somos esses cristãos hoje, todos aqueles que se identificam como cristãos. Mas precisamos compreender uma certa diferença. Não é só se dizer esse cristão, pois a história, como ela vai relatar um pouco à frente, está cheia de cristãos que não interiorizaram o cristianismo. E esses cristãos, quando eu falo assim, não falo dos outros, falo de nós mesmos nas nossas encarnações passadas e anteriores. Continua Joana. A princípio, a força ciclópica da abnegação e do amor que os animava escreveu no holocausto da própria existência a mais desafiadora página de dedicação ao próximo e a Deus de que se tem notícia. E o martirológio tornou-se o sublime recurso de expansão da mensagem libertadora,
que passou a dominar praticamente no Ocidente o mundo conhecido de então. Veja só, as identificações dos primeiros cristãos, do cristianismo primitivo, aqueles ainda que se colocavam no martírio, no sofrimento, no sacrifício do início do cristianismo. Podemos relembrar e imaginar os círculos romanos cheios de cristãos, onde não deixavam a sua fé. Continuavam cristãos, mesmo frente à morte que viria. Mas sabiam que o reino dos céus, conforme havia prometido o Cristo, estaria esperando por eles. Esses são os primeiros cristãos que enfrentaram esses martírios que ela cita no texto. Todavia, conforme escreveu Santo Eusébio, cristão primitivo do século IV, à medida que as facilidades e as disputas humanas substituíram os testemunhos e os sacrifícios dos mártires, a floração sublime da fé emurcheceu e quase feneceu, ou seja, quase acabou. Quando saiu desse momento do cristianismo primitivo, que entrou para o cristianismo, que se tornava um cristianismo, uma religião, com o intuito dominador, nós, cristãos primitivos, alguns que estiveram encarnados na época, nós, quando eu falo, é como grupo, deixamos de entender o Cristo e passamos a entender o lado material. Então, por mais que nos identificássemos como cristãos, nós não fazíamos o verdadeiro papel do cristão. Ou seja, nós não tínhamos o Cristo, em encarnações passadas, possivelmente também, como guia e modelo para o meu eu. Mais tarde, a denominação passou a inspirar suspeitas, pavores e mesmo ódios, pela alucinação e pelo fanatismo que tomaram conta daqueles que, dessa maneira, identificavam-se. Uma noite terrível, inevitavelmente, abateu-se sobre a sociedade debilmente iluminada. De quando em quando, pelos apóstolos da verdade que renasceram com a missão de sustentá-la nos estertores em que se encontrava. Quase nada permaneceu das apoteóticas, ou seja, do extraordinário, das extraordinárias mensagens de amor e de compaixão, ensinadas e vividas por Jesus, obrigando a caridade a ocultar-se, envergonhada, nos mantos da divina misericórdia. No entanto, veio o Consolador, e novamente o formoso brilho do Evangelho, como um sol especial, passou a iluminar as vidas e aquecer o frio das almas. Lentamente, porém, à medida que se vem popularizando a vulgaridade e a insensatez humanas, tomam conta das suas fileiras, tentando empanar-lhes as sublimes claridades. Então, isso aqui é um puxão de orelha de Joana. O Consolador veio para nós. O que é que nós, como espíritas, fazemos do conhecimento do Consolador? Nesse báratro, ou seja, nesse abismo que domina a sociedade odierna, que estorcega, contorce-se nos sofrimentos inenarráveis e atemoriza-se ante as ameaças perversas de outros males sem conta, a identidade cristã perdeu quase completamente o seu significado inicial. Negocia-se, mente-se, guerreia-se, infelicita-se em nome de Jesus. Firmam-se tratados e decretos, citam as suas palavras, enquanto o ser humano prossegue abandonado à própria sorte. Não poucos cristãos novos, por sua vez, que bebem na fonte lustral, purificadora do Evangelho desvelado pelo Espiritismo, a água pura e cristalina do dever, do amor e da caridade, descuidam-se da conduta crística, aquele de ser irmão dos sofredores, de seguir 1000 passos a mais ao lado daquele que lhe solicita companhia por apenas 1000, de dar o manto a quem necessita somente da capa,
e despisse da ostentação, do orgulho e do egoísmo para servir, ao invés de ser servido pela mensagem que se expande pelo mundo. Ou seja, muitos dos cristãos novos de hoje, do cristianismo como um todo, bebem da água do evangelho, mas não conseguem compreender, discernir o que é o evangelho. E ela deixa bem claro que são os exemplos: caminhar 2000 passos, com aquele que só lhe pediu que caminhasse 1000 passos, dar o manto a quem necessita, despir-se da ostentação, ou seja, do orgulho e do egoísmo, e servir. Quando Joana constrói um capítulo inteiro para tratar sobre identificação, é para que a gente possa entender realmente, parar e refletir o que é identificar-se com o Cristo. O que é ter ele como guia e modelo. E ao chegar nessas situações, sabermos o que fazer. Não apenas pela leitura, ou pelo que escutamos nas palestras ou lemos nos livros, mas colocar isso em prática no nosso dia a dia. Eis a dificuldade da identificação. E eis a necessidade de nós, espíritas, nos identificarmos. Continua Joana. O campeonato das vaidades, ao lado das disputas pelos favores de César e pelas glórias de Pirro, que também foi um rei da Macedônia, desequilibram incontáveis valorosos servidores que se comprometeram em não mais repetir os erros clamorosos do passado. Iniciam o ministério do amor, dominados pelo entusiasmo, da ingenuidade e do encantamento, para transladar-se, ou seja, para mudar de lugar, para as volúpias do prazer e das compensações imediatas. Sexo, poder, luxo e distinções sociais fascinam-nos e intoxicam-nos no festival da ilusão. Soberbos uns e irreverentes outros passeiam a incoerência da conduta em relação à fé nas paisagens humanas, dando a impressão de que a enfermidade, a velhice e a desencarnação jamais os alcançarão. Então, nesse parágrafo, Joana nos chama novamente à reflexão. Veja só, a velhice, a enfermidade, a encarnação é algo que parece que só acontece com o outro. Vocês já pararam para observar isso? Parece que a desencarnação, a morte, só acontece com o outro. Parece que as doenças só acontecem com o outro. Vivemos um momento em pandemia. Muitos estão na discussão, talvez inútil nesse sentido, de que não deveríamos estar em isolamento, porque a gente acha que só acontece com o outro. Parece que nós não estamos sujeitos em um planeta de expiação e provas, as expiações e as provações, ao que é natural. Então precisamos compreender que não é só com o outro, ela deixa isso bem claro. As enfermidades também nos atingem. A velhice também chega para mim. A desencarnação também chegará para mim. E para você. E como estamos nos preparando para estes momentos? Cada parágrafo de um estudo, seja do Livro dos Espíritos, seja de Joana, seja de Emmanuel, necessita de reflexão. Por isso que estamos fazendo uma leitura, talvez até grande. Mas é porque é importante parar para refletir nesse processo de identificação com o Cristo. Quando nós preparamos uma palestra, quando costumamos estudar para fazer uma palestra, né, precisamos fazer a pergunta de qual o objetivo. O que eu quero com que aquele que me assiste possa entender, compreender, reflexionar. Né? Então, um dos objetivos é essa identificação. Que você, amigo que assiste, estou vendo nos comentários, vou já comentar, que assiste, pare para pensar aonde eu me identifico com o guia e o modelo da humanidade. Como é que eu posso fazer
para aprender com o Mestre e tomá-lo como modelo, como exemplo. Uma boa noite a todos que estão assistindo, Damiana, meu nobre amigo Igor Mateus, gratidão por você estar nos assistindo. Né? Igor Mateus, um grande trabalhador da Seara, aqui do nosso Rio Grande do Norte. Continua Joana. Abraçando as imposturas terrestres, disputam-lhes a aceitação, afadigando-se pela conquista dos comportamentos artificiais, cultivando as técnicas de comunicação exterior, esquecidos da irradiação do bem-estar, da harmonia e da alegria de viver que os deveriam impregnar. O exterior é mais importante do que o interior. Veja só. Mesmo utilizando o nome de cristãos, muitos acabam se perdendo por valorizar mais o exterior do que o interior. Apresentam-se, diz Joana, como novos sepulcros do ensinamento evangélico, bem cuidados por fora e por dentro a imundície. Cuida da tua identidade crística. Mantém-te simples e sem atavios, ou seja, sem ornamentos, sem enfeite. Cultiva a bondade e faze-te útil. Sorri e ama, auxiliando sempre. Não importa que não sejas conhecido ou afamado, lutando, porém, para seres iluminado. Apresenta Jesus e oculta-te, recorda-o e esquece as tuas ambições enganosas, fazendo que todos aqueles que se te acercam vejam-no em ti. Vinculado a Jesus, seja a tua identidade dele. A volta dos dias apostólicos é o impositivo destes hórridos e difíceis momentos. Pode parecer paradoxal que no século da ciência e da alta tecnologia o amor passe a governar a vida e os seres humanos, pois que outra alternativa não existe. Já foram tentados muitos outros comportamentos que resultaram em desar, ou seja, ato vergonhoso, e tragédia, permanecendo imbatível do amor, aquele que identifica a criatura com o Cristo. Experimenta-o e não te preocupes mais com nada. A leitura foi um pouco extensa, né? Mas eu não conseguiria traduzir em palavras todo o conhecimento que Joana nos traz. E isso também é uma forma importante de convidar a todos que assistem a estudar mais as obras também de Joana de Ângeles. Nós temos a ideia, a falsa ideia, muitas vezes, que Joana é uma leitura difícil. E não é. É uma leitura convidativa a enriquecer os nossos conhecimentos dentro do vocabulário, a conhecer os nossos conhecimentos dentro da psicologia, a ampliar o nosso espírito e assim ter uma compreensão melhor do meu eu e do mundo que é o exterior. Então, quando Joana traz um texto tão rico, nos trazendo todo um cabedal de conhecimento para mostrar e apresentar o que é e o que significa identificar-se com Cristo, com Jesus, é fazermos-nos entender que Jesus é o nosso guia e modelo, mas de forma bem sutil e clara, de como nós devemos proceder no dia a dia. Nas mínimas ações do dia a dia. Sei que não é fácil, pelo menos para mim não é fácil. O ser ainda preso e arraigado, atávico de encarnações passadas, às vezes fala mais alto. Mas pelo menos o hoje, após o momento que o ser atávico fala mais alto, também já é capaz de surgir o arrependimento. E as reflexões vêm. E as reflexões alimentam para que o eu, o ser, mude. E na próxima vez, com as experiências que nos chegam, nós agirmos de forma diferente. Trabalhamos sobre Jesus e precisamos trabalhar sobre a nova era.
E nas leituras e pesquisas que eu estava fazendo hoje, inclusive, para trabalhar sobre esse tema com vocês, eu fui direcionado para pesquisar na Gênese, um dos livros da codificação. E tem um capítulo muito interessante, o capítulo 18, o último capítulo da Gênese, que trata e tem o tema São chegados os tempos. E ele é dividido em duas partes, os sinais dos tempos e a geração nova. E cabe uma reflexão muito intensa sobre isso. Porque muitas vezes a gente fica preso sem entender quais são os sinais e sem entender o que significa a geração nova. Sem entender como é que isso se processa, em que período acontece, as formas que acontecem. Jesus, há 2000 anos, já falava do reino dos céus. E muitas pessoas, nós mesmos em outras existências, e talvez nessa também, em outras crenças, em outros credos, sempre acreditam que vai ser no momento seguinte. Porque se observa, às vezes, apenas como se essa mudança, essa transformação, essa transição, ela ocorreria como se fosse fenômenos geológicos. E se ocorreria sendo de um dia para o outro. Quantas vezes nós encontramos dentro do próprio movimento, naquelas mensagens de WhatsApp, com datas marcadas. Olha, a partir de tal dia nós estamos num planeta regenerado, não estamos mais num planeta de expiação e provas. E sabemos que não é assim que funciona. Quando lemos textos desse, precisamos fazer as reflexões e compreensões de entendimento que toda a existência, a história mostra, eles são períodos de transformação. Períodos longos, não são períodos curtos. Existem momentos específicos onde esse momento é acelerado. Onde coisas, vamos dizer assim, naturais que acontecem, fazem com que os seres encarnados e desencarnados que estão no orbe passem a parar para refletir e em coletividade haver a modificação, a compreensão. Então são sempre períodos. Quando chegamos na Gênese, um dos livros da codificação, a ler e entender que são chegados os tempos, fica bem claro e a gente entende que a humanidade tem condições de compreensão para essa mudança de tempo. O Espiritismo, junto com o Consolador, que é o Espiritismo, traz-nos as reflexões das mudanças, o conhecimento, para que possamos aplicar no dia a dia, nas nossas encarnações, isso já há mais de 150 anos, 160 anos, a compreender e a modificar estes espíritos que estão tendo acesso. Inclusive a comunidade, a sociedade que não tem acesso ao espiritismo. A gente vê, nos dias de hoje, conceitos espíritas fora do espiritismo. Eu acho tão lindo. Não é lindo quando a gente encontra pessoas, às vezes eu tenho acesso a pessoas de outros locais, que nunca nem viram o espiritismo e quando vai conversar comigo, eu digo, isso é espiritismo. Filósofos, estudantes de psicologia, inúmeras outras ciências, isso é espiritismo, isso que você está me dizendo é espiritismo. Então, esses sinais, as situações de turbulência, as questões que fazem com que o ser necessite parar para refletir, é que vai acontecendo o processo de mudança, o processo do surgimento da nova era, das novas eras, ao longo do tempo. Então, não podemos demarcar um tempo específico. Sabemos, pelos espíritos, pelos livros, psicografias de Divaldo Franco tão belas, que estamos vivenciando esse momento de transição, mas não tem uma marcação X, vai ser esse acontecimento. Existem esses momentos como a pandemia, que está sendo uma oportunidade para todos da humanidade, encarnada e desencarnada, porque uma pandemia, numa situação dessa, impacta também o plano espiritual. As reflexões, as vivências, as experiências
e assim uma mudança mais rápida da coletividade. A nova geração, que é a geração que nós vivenciamos, ela oportuniza que espíritos mais evoluídos, espíritos que permanecem e sentem o desejo no bem, estejam nas encarnações. Um dos processos mais belos, que há bastante tempo, quando eu comecei a estudar o Espiritismo. Boa noite, Paulo, Albanita, Clenilda. É a ideia simples. Como é que será feito o processo de mudança de um planeta de expiação e provas num mundo tão caótico? Eu me perguntava. E a resposta é extremamente simples. Os espíritos que não têm mais condições que atrapalhariam o planeta, ao desencarnarem, não terão mais a oportunidade de encarnar no planeta atual, sendo estes colocados para outros planetas, onde muitos deles irão ajudar a outros planetas inferiores, também no seu processo de evolução. Isso para mim foi extremamente esclarecedor quando eu ouvi a primeira vez. O processo de mudança de um planeta acontece nas gerações vindouras, nos espíritos que reencarnam, naqueles que mesmo ainda às vezes permanecendo no erro, mas as suas reflexões já são condizentes a tirar a casca do velho e continuar a permanecer no mundo novo. A nova geração, na concepção espírita, é essa nova geração, onde o bem vai prevalecer. Mas isso não acontece de um dia para a noite. Existe a necessidade de que os dois, isso está lá bem claro na Gênese, as duas gerações convivam. E às vezes é até difícil conviver, porque uma geração, isso não quer falar de idade física, mas do espírito, uma geração ainda pensa com o pensamento anterior. E a outra geração tem um outro pensamento. E existe a dificuldade de trabalhar em conjuntos. Porque a geração, e no próprio Gênesis especifica, a geração anterior que não terá mais a condição de encarnar num planeta que segue para a regeneração, é aquela ainda geração ainda que permanece prevalecendo o mal, permanece prevalecendo a violência, permanece prevalecendo o egoísmo, o orgulho, a vaidade. A nova geração de espíritos que já estavam encarnados no planeta e aqueles que estão encarnando terá um trabalho para trabalhar o seu orgulho, a sua vaidade, não aceitará, não acatará, não fomentará a violência, as injustiças. E nós vemos isso no dia a dia acontecendo. Mas volto e reforço a dizer, não é algo que seja uma data limite. Sem fazer referência ao que o pessoal trabalha sobre data limite. Mas não é uma data específica, porque depende do livre-arbítrio daqueles que vivem na humanidade, de encarnados e desencarnados, dos pensamentos daqueles que ainda estão vivenciando esse processo, mas que ao desencarnarem não terão permissão e oportunidade de reencarnarem novamente. Então vemos no dia de hoje, vemos no momento atual, isso durante vários anos, às vezes, como informam os espíritos, às vezes séculos. É um processo de transição natural, planetária e da humanidade que vive neste planeta. Inúmeros outros planetas já passaram por esse momento. Nós estamos passando por esse momento. E atrelar Jesus à nova era é você entender, é trabalharmos para entender que esse ser dessa nova geração, ele precisa realmente tomar Jesus, o nosso governador terrestre, como guia e modelo da sua existência. Deixando o ser velho para trás e constituindo assim o ser novo, baseado
no Cristo, baseado em Jesus. E onde o eu está nisso tudo? O eu está inserido nesse planeta, ainda de expiação e provas, em transição para um planeta de regeneração. O eu, o Alisson, o você, está inserido justamente nesse momento, onde é convidado a ser esse ser dessa nova geração. A ter Jesus como guia e modelo real, a identificar-se com ele. Pois conhecer o nome Jesus em inúmeras encarnações que nós já tivemos, nós conhecemos. Mas a identificação, ela precisa ser psicológica. Ela precisa ser entendida de uma forma muito mais clara. Eu costumo utilizar nos nossos grupos de estudos a ideia de que você faz investimento para tudo. Você faz investimentos para uma casa, você faz investimentos na compra de um veículo, você faz investimentos para ter um celular cada vez melhor, e você não faz investimento para o seu espírito? Precisamos investir no espírito. Precisamos investir no eu verdadeiro, no ser verdadeiro. E assim constituir, construir esse homem dessa nova era. Com rota, com Jesus como guia e como modelo. Esse é o caminho mais fácil. E às vezes as pessoas me perguntam, Alisson, e as outras pessoas que não têm o conhecimento do cristianismo? Nas demais religiões também existem os seus guias e modelos. Nenhum país foi desamparado pela divindade, ou é desamparado pela divindade. E nós vemos construções de modelos de sociedade também, muitas vezes, que superam a mim mesmo. Na constituição e compreensão dos próprios conceitos de Jesus, do Cristo. Porque são conceitos universais. Então, não nos preocupemos com as questões de religião. Nos preocupemos com o eu. Onde eu estou inserido. Né? Onde o eu está em todo esse processo. Faça as suas reflexões, já recapitulando e encaminhando-se para o momento final. De quem é Jesus para você? O que é esse processo dessa nova era? O alvorecer. Jesus na nova era. E onde eu estou inserido nisso? E assim eu vou passar a ter realmente, a partir das reflexões, às vezes dolorosas, da compreensão que eu tinha de Jesus e que eu posso passar a ter, da compreensão que eu tinha e que eu posso passar a ter de uma nova era e onde eu estou atrelado nesse momento. Eu preciso reconhecer as dificuldades, as minhas falhas, o meu orgulho, trabalhá-lo, para assim poder constituir um novo ser. E o Alisson, que eu estou hoje, possa ser diferente do Alisson passado, outros nomes em outras encarnações. E que no futuro também, nas demais encarnações, no plano espiritual também, eu possa seguir cada vez mais o caminho para me tornar o mais parecido possível com o Cristo. E assim seguir e ter Jesus como meta em nossas vidas, em minha vida. Muita paz a todos. Eu gostaria de retornar a palavra para Socorro. Muito grato por suas palavras, Alisson. Uma explanação fantástica. Mais uma vez, agradecemos a todo mundo. Agradecemos à TV7 por essa oportunidade de estar transmitindo a nossa programação.
e convidar os demais que estão nos assistindo a participar durante toda a semana. Amanhã nós teremos nosso irmão Micael, que trará o tema Consciência e Fé. Na quarta-feira temos a França, de Frei Martinho, que vai tratar o tema A Importância do Evangelho no Lar. Na quinta-feira temos Zeca Oliveira, de Natal, que vai explanar sobre o tema A Busca do Equilíbrio em Meio à Crise. Na sexta-feira temos o Wesley, de Currais Novos, que vai explanar sobre Jesus, o caminho para a felicidade. E no sábado teremos Frederico Menezes, que vai tratar do tema Vida, Desafios e Soluções. Vamos nos encontrar todos os dias nesse mesmo horário, a partir das 19h30. E é uma grande alegria poder estar comemorando os 15 anos do GEBEM. Agradecemos a todas as pessoas que estiveram à frente nas lutas da construção do bem. Edilza, que estava à frente na fundação do GEBEM. Evaneide, que esteve à frente durante muitos anos, contribuindo para o espiritismo na nossa cidade, nosso irmão Micael. Agradecemos também a todas as casas espíritas do nosso Rio Grande do Norte, nosso Seridó, a CRE Seridó, que tem dado total apoio para nós. E para finalizar, os nossos agradecimentos, mais uma vez à TV 7, obrigado, Tiago, que nos procurou, nos presenteou. Vamos retomar para Alisson, pedir para ele fazer a prece final. Gostaria, antes de fazer a prece, que a pedido de socorro vai ser músicas, né? Faremos 3 músicas antes de concluir. Eu estou aprendendo a tocar violão, mas o pessoal está me colocando para trabalhar, então vamos trabalhar, né? E agradecer a todos que assistiram, a todos que assistem nesse momento, porque o vídeo fica, né? Então não sei quando é que você vai estar assistindo também esse momento. E agradecer por todos que estiveram durante a live assistindo, refletindo conosco em conjunto, porque as vibrações elas vão muito além do ambiente físico. E todos nós estávamos aqui irmanados no mesmo pensamento, nas reflexões que os próprios espíritos aproximam-se de cada um de nós, de mim, de você, e nos faz refletir, auxiliando assim esse nosso caminho de evolução espiritual. Tem uma música muito bonita, o qual eu descobri, eu não conhecia, que é uma melodia muito bonita do grupo AME, chamado Sombra e Luz. E ela é uma poesia que está no livro Parnaso de Além Túmulo, de Casimiro Cunha, psicografia de Chico Xavier. Assim depois da amargura que a vida
brilha na altura, a luz, a aventura e a paz. Uma melodia pequenininha, mas eu achei tão linda e tão propícia a esse momento em que a gente vive. Uma outra música que não é espírita, mas não deixaria de ser pela letra que é tão bela, é a música do humorista Whindersson Nunes, chamada de Girassol. Ele fez essa música, tem um vídeo no YouTube, inclusive ele se emociona com esse momento, em um momento que houve o falecimento de um amigo. E ele compôs essa música e tocou no YouTube. Depois essa música foi gravada e se tornou um sucesso hoje, chamada Girassol. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar mais valor à luz do sol, que eu esteja preparado para quem me conduz, que eu seja eternamente como um girassol, de costas pro escuro, de frente pra luz. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar mais valor à luz do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja eternamente como um girassol, de costas pro escuro, de frente pra luz. Por fim, a última música, concluindo assim esse nosso momento, é uma música do amigo e compositor Wesley Gama, e é uma composição de Júlio Bezerra, outro amigo do movimento espírita de Natal. Eles fizeram uma música qual eu acho muito bonita, estou aprendendo a tocá-la ainda com bastante dificuldade, mas que transcreve muito bem esse momento, o momento do espírito. E o título dela, o nome que ela carrega é Liberto. Ontem eu toquei ela numa live para o GBEM e no final da live eu já estava rouco. Hoje também está acontecendo a mesma coisa, mas vamos tentar.
tua voz chega forte e clara, toca meu ser, que se ilumina todo meu viver. Acordo, abro os olhos, as violetas estão em flor. Teu amor me renova e me levas aonde for. Livre saio a cantar, encontro enfim tua luz. Não quero jamais te perder, meu querido e amado Jesus. Tudo nada quero, Deus é e basta. Nada tenho, nada sou, Deus é e basta. Deus é, Deus é e basta. Muita paz a todos, que Jesus abençoe a cada um de vocês.